Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Temos aí a seguinte questão. Uma pessoa escreveu uma sequência numérica de 1 a 105. Então, ela escreveu quantos algarismos? Bom, gente, a gente pode fazer os cálculos contando um por um esses algarismos, escrevendo a sequência, depois contando esses algarismos. Isso se torna muito trabalhoso, mas podemos resolver da seguinte forma. A sequência de 1 a 9, ela tem 9 algarismos. De 10 a 99, ela vai ter 90 números e multiplicando por 2, temos aí então 180 algarismos. De 100 a 105, nós temos 6 números com 3 algarismos. Multiplicando 6 por 3 dá 18. Logo, a nossa resposta vai ser 9 mais 180 mais 18, 207 algarismos. A complicação aparece quando essa sequência ela tem centenas de números. Então é muito difícil, vai ser muito complicado para a gente ficar fazendo dessa forma. Você imagine se uma sequência numérica fosse de 1 a 1987, por exemplo, o exemplo que eu coloco aí na tela, ia ser bem difícil de trabalhar. Nota-se que precisamos de uma fórmula. Então, nossa fórmula precisa resolver problema de contagem de algarismos de uma sequência. Também, contagem de algarismos de uma numeração de páginas de livro. Outra coisa que ela vai ajudar a resolver é a contagem de algarismos dos tipos usados por um tipógrafo. Uma quarta questão que ela vai resolver é ajudar a gente a identificar que algarismo está em determinada posição numa sequência numérica. Temos que ter um cuidado. Essa fórmula, ela só começa a contar a partir do 1. Não é do 0 nem de outro número qualquer. Ela começa a contar a partir do número 1. Trago essa tabela para mostrar o que facilmente podemos perceber numa sequência numérica ou na numeração das páginas de um livro. Se temos uma sequência de 1 a 9, então temos que utilizar também de 1 a 9 algarismos. A quantidade de números da sequência vai coincidir com a quantidade de algarismos. Se estivéssemos falando de páginas de um livro, haveria uma coincidência entre o número de páginas e o número de algarismos utilizados para numerar essas páginas. Na segunda sequência, de 10 a 99, cada número agora tem 2 algarismos. Consequentemente, o dobro do número de páginas, ou o dobro da quantidade de números utilizados na sequência. Para evitar confusão, vamos falar apenas de numeração de páginas de um livro. E de acordo com o problema que nos aparecer, faremos as adaptações necessárias. O resto da tabela você está vendo aí, é autoexplicativa. Digamos que N de A é o número de algarismos, ou número de tipos ou quantidade de algarismos utilizados para numerar páginas de livro, ou algarismos utilizados para escrever uma sequência. E digamos também que N de P será o número de páginas ou quantidade de páginas que um livro tem, ou ainda a quantidade de números. Não confunda quantidade de número com quantidade de algarismos. Então temos essa equação aí, em azul, que diz que N de A é igual a N de P. Se N de P estiver entre 1 e 9, ou seja, N de P maior ou igual que 1 e N de P menor ou igual que 9. Eu vou abrir uma janela nessa aula.
uma pequena janela para fazer essa demonstração. Isso é uma outra aula sobre a questão de intervalos numéricos, mas vou abrir essa janela para dar uma explicação. Nós temos aí essas duas retas, essas primeiras duas retas. A primeira, n de p maior ou igual que 1. Então, o intervalo que a gente quer começa a partir do 1, porque é maior igual. Se é igual, inclui o número 1. E essa sequência numérica vai até o infinito. Só que existe a segunda reta que traz um limitador desse infinito. Ela diz que n de p é menor ou igual que 9. Logo, nós temos aí no intervalo em vermelho que diz exatamente o seguinte, que representa exatamente o que a gente quer. N de p maior ou igual que 1, n de p menor ou igual que 9. E nós temos esse intervalo aí. Então voltamos aí para a nossa fórmula e a gente faz esse teste dizendo o seguinte: um livro com 6 páginas tem quantos algarismos? Ora, como n de a igual a n de p, se n de p é 6, então n de a é igual a 6, logo tem 6 algarismos. Agora, pessoal, uma outra questão que é muito interessante nesse tipo de estudo é: se eu perguntar qual algarismo ocupa a 6ª posição na página do livro, ou numa sequência numérica de 1 a 6, você responderia fácil. O número que ocupa a 6ª posição é o número 6. O número que ocupa a 4ª posição é o número 4 e assim por diante. Mas se o livro tivesse, por exemplo, 10 páginas, o número que ocupa a 10ª posição seria o número 1. A 11ª posição seria o número 0. Outra coisa que eu preciso que você entenda e que é muito importante é: se eu tenho um número, por exemplo, 8942, ou seja, 8.942, o 8 ocupa o primeiro quarto do número, ou seja, o 1 quarto ou 0,25. O 9 ocupa o segundo quarto do número, que seria equivalente a 2 quartos ou 1 sobre 2 ou 0,5. O terceiro número ocupa o terceiro quarto do número, que seria 3 quartos ou 0,75. E o 2 ocupa o quarto quarto do número, ou seja, o 1, o inteiro. Veja o exemplo aí embaixo. Se o número tem 2 algarismos, por exemplo, o número 24, o 2 ocupa a primeira metade desse número e o 4 a segunda metade desse número. Eu preciso que você entenda isso, porque futuramente nós vamos precisar desse conhecimento. Se o número tem 3 algarismos, por exemplo, o número 122, ora, o número 1 ocupa o primeiro terço. Veja, o número não tem 3 algarismos? Esse número tem 1 terço, 2 terços, 3 terços, que é o inteiro. Se o número tem só 2 algarismos, então ele tem o primeiro número fica na primeira metade e o segundo número na segunda metade. Isso é só posição, pessoal. Eu quero que você entenda sobre posição, o que é que pode acontecer nas posições. Então, o número que ocupa o primeiro quarto no número 8.942 é o número 8. Se eu dissesse o segundo quarto, seria o número 9, o terceiro quarto seria o número 4 e o quarto quarto seria o número 2. Então, pessoal, voltando aí para a nossa fórmula, a gente está construindo devagarinho, mas de vez em quando eu abro umas janelinhas para explicar outras coisas, mas coisas que são muito importantes para você aprender isso. Então, voltamos para a nossa tela e temos aí n de a igual a n de p. Se n de p estiver entre 1 e 9. Faço aí uma pergunta, onde eu digo: e se o livro tiver 10 páginas, o que é que a gente faz?
Então, pessoal, para 10 páginas, nossa fórmula aumenta um pouco. N de A agora vai ser igual a 9. Um livro com 10 páginas, primeiro ele tem 9 páginas, e essa outra página, o que é que eu faço? Na minha primeira fórmula não era possível definir, porque ela só ia até 9. N de A era igual a N de P, mas só se for até 9. Passando de 9, nós vamos dizer que N de A é igual a 9, mais N de P menos 9 multiplicado por 2. E o nosso intervalo agora vai ser N de P vai ser maior que 10 e menor que 99. Então, vamos traduzir. O que é que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que o número de algarismos de uma sequência ou o número de algarismos utilizados na numeração de um livro vai ser igual a 9 mais N de P, que é o número de páginas, menos 9 multiplicado por 2. Óbvio que o número de páginas desse livro não pode ter mais que 99, é até 99. E é claro que o número de páginas tem que ser maior que 10. Não pode ser menor que 10. Se for menor que 10, eu uso apenas a primeira, que diz N de A igual a N de P. Então temos aí já nossas duas fórmulas para calcular o número de algarismos utilizados numa sequência numérica ou o número de algarismos utilizados na numeração de páginas, ou o número de tipos usados por um tipógrafo também na confecção de páginas. Vamos fazer um teste. Um livro com 10 páginas tem quantos algarismos? A conta é bastante simples. Basta, ora, se tem 10 páginas, então a fórmula que nós vamos usar é N de A igual a 9 mais N de P menos 9 multiplicado por 2. Tá aí, basta substituir os números, fazer a continha, N de A igual a 11. Realmente, se você tem 10 páginas, você vai usar 11 algarismos para numerar essas páginas. Então, pessoal, nós temos aí a sequência numérica de 1 a 10. Se a gente fizer as continhas, vai ver que realmente estamos corretos quando usamos a fórmula, ou seja, nós vamos usar 11 algarismos para numerar 10 páginas. Assim, o algarismo 1 do número 10 está na 10ª posição da sequência. Por essa tela é muito fácil visualizar que após o 9º algarismo, nós andamos até a metade do próximo número inteiro, que é 10, e encontramos o 10º algarismo, que é o número 1. Então vamos descobrir isso usando nossa fórmula. Numa sequência de 1 a 10, qual algarismo ocupa a 10ª posição? Como sabemos que a sequência tem mais de 9 números e menos de 99 números, nossa fórmula é N de A igual a 9 mais N de P menos 9 multiplicado por 2. Se queremos saber quem é o 10º algarismo, nosso N de A só pode ser o 10. Só não sabemos quem é o N de P. Fazemos as substituições e os cálculos e obtemos N de P igual a 9,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que se estivéssemos olhando para as páginas de um livro, saberíamos que nosso 10º algarismo está numa posição depois do número 9. Depois do 9, você anda mais 0,5 e acha o algarismo 1, que está na primeira metade do número 10. Pare o vídeo e analise o que está escrito. Tente entender bem isso. Agora vamos utilizar nossa fórmula e calcular o 11º algarismo da mesma sequência. Agora analise bem essa tela e entenda. Ficamos por aqui, pessoal. Na próxima aula, expandiremos a nossa fórmula e faremos mais exercícios. Obrigado pela sua atenção e até logo.